Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, vamos ao trabalho. No vídeo de hoje nós vamos analisar essa questão que está na tela aí para os senhores, do ano de 2018, Banca FCC, Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, prova para defensor público. Questão que trata sobre o Instituto do Litisconsórcio. Vamos analisar, portanto, como é que se deu a assertiva da questão. Vamos lá. No que se refere ao Instituto do Litisconsórcio, é correto afirmar, e aí tem lá 5 alternativas. Alternativa A. A vontade de 2 ou mais pessoas é elemento suficiente para que figurem juntos no mesmo polo processual, caso em que se tem litisconsórcio facultativo. Eu vou analisar cada uma dessas alternativas no momento separado, como a gente costuma fazer aqui no nosso vídeo, mas por hora a gente já pode, com essa afirmativa, ter em mente a ideia correta de que litisconsórcio nos passa a ideia de pluralidade de partes. É isso que significa litisconsórcio. Inclusive, está regulamentado no CPC entre os artigos 113 e 118 do CPC. É basicamente lá que nós vamos encontrar a resposta a cada uma dessas alternativas, tá? Bom, então nós veremos adiante se essa alternativa A está correta, quer dizer, se basta o elemento vontade entre 2 ou mais sujeitos, 2 ou mais pessoas, para que elas possam cumular as demandas. Então, alternativa B. Nos casos de litisconsórcio necessário, o regime de tratamento é sempre também de litisconsórcio unitário, pois o juiz não poderá decidir o mérito de modo não uniforme entre os litisconsórcios. E aí, essa alternativa B, ela já nos é apta a tratar de um tópico interessante que é das espécies de litisconsórcio. Nós temos diversas espécies de litisconsórcio. O litisconsórcio ele se classifica de 4 formas distintas. Ele pode ser considerado ativo, passivo ou misto, a depender do polo da demanda, né? Ele pode ser considerado um litisconsórcio originário ou
superveniente, a depender do momento em que se deu o litisconsórcio. Nós podemos falar em litisconsórcio facultativo ou necessário quanto à obrigatoriedade do litisconsórcio. Falamos também em litisconsórcio simples ou unitário quanto ao julgamento final do litisconsórcio. E aí, nesse momento já é o suficiente para que a gente possa ver que está na alternativa B, que são classificações distintas, né? Litisconsórcio necessário e litisconsórcio unitário. Vamos depois analisar se são a mesma coisa ou não. Bom, alternativa C. A limitação do litisconsórcio multitudinário pode ser feita pelo juiz de ofício ou a requerimento da parte e é viável tanto no litisconsórcio facultativo quanto no necessário. Alternativa D. O CPC vigente consagra o princípio da independência entre o litisconsórcio, mas abre exceção em caso de litisconsórcio unitário, ao permitir que os atos de um dos litisconsórcios aproveitem os demais. Nesse item C aqui e no item D, nós temos o que a doutrina chama de dinâmica dos litisconsortes. Ou parcela da doutrina chama também de regime de tratamento dos litisconsortes. Tá? E a alternativa é a sentença de mérito proferida em processo no qual não tenham sido citados todos os litisconsortes necessários, ela é sempre nula. Então, qual é a consequência processual caso o litisconsórcio necessário que tenha necessariamente ter sido citado não seja? Qual é a consequência processual? É o que nós veremos, portanto, nesse vídeo. Qual é a alternativa correta? É o que se pede, tá? Vamos lá, então, portanto, primeiro vídeo. Primeira alternativa. A vontade de duas ou mais pessoas. Então, a vontade de duas ou mais pessoas. Aqui, duas ou mais pessoas, evidentemente, nós já vimos. Litisconsórcio é a ideia de pluralidade. Essa parte, pluralidade de partes. Então, quanto a isso aqui, está correto. É elemento suficiente. Então, será que a vontade é elemento suficiente para que tenhamos, para que figurem juntos no mesmo polo processual, caso em que tenhamos, né, caso em que se tenha o litisconsórcio facultativo? Ou seja, basta que elas queiram para que elas possam se juntar. E aí nós temos lá o artigo 113, que trata, na verdade, dos requisitos. Então veja que para que nós tenhamos a formulação do que se chama de litisconsórcio facultativo, o que significa litisconsórcio antes disso, né, do ponto de vista terminológico? É uma lide em consórcio, né? Em reunião, lide em consórcio, reunião de lide. Para que as partes possam se reunir suas lides, nós temos alguns requisitos. Então, olha lá, duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando? Quer dizer, né, desde que, tem que preencher um desses aqui. Entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. Então, comunhão, alguma proximidade. Ou, entre as causas houver conexão, pelo pedido ou pela causa de pedir. Sobre conexão, os senhores sabem, artigo 55.
quando ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Então veja que o Código exige no artigo 113, basicamente, que haja alguma proximidade entre as lide, proximidade entre as lides. Na verdade, esse termo lide não é bom, né? Entre as demandas. Ora, o código fala em comunhão, ora o código fala em conexão, ora o código fala em afinidade. Então tem que ter algum ponto de contato. A demanda não pode ter nada a ver uma coisa com a outra para que você as reúna em litisconsórcio, tá? Então, com base nisto, já dá para ver, desde logo, que essa alternativa A está errada. A alternativa A está errada. Para a próxima. A linha B, alternativa B. Nos casos de litisconsórcio necessário, o regime de tratamento é sempre também de litisconsórcio unitário. Então, veja, ele vincula o litisconsórcio necessário ao litisconsórcio unitário. Pois o juiz não pode decidir o mérito de modo não uniforme entre os litisconsórcios. Essa afirmativa está equivocada. Está errado. Esta era inclusive uma falha da redação do CPC de 73, que foi corrigida no novo Código. Vejam os artigos 114 e 116 do novo Código. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei. Então, nós temos litisconsórcio necessário por disposição de lei ou quando ou por. Na verdade, não seria por. Ou pela natureza inscindível. Ou pela natureza inscindível da relação jurídica. Vamos continuar. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica, essa natureza é a natureza inscindível, indivisível, aqui, natureza inscindível da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsórcios. Ela depende da citação. A eficácia da sentença para produzir efeito depende da citação de todos que devam ser litisconsórcios. Por isso que é necessário, obrigatório. Isso é uma coisa quanto à obrigatoriedade. Uma outra coisa diferente é quanto à unitariedade. Aqui embaixo. Artigo 116. O litisconsórcio será unitário quando... veja, pela natureza da relação jurídica, aqui não são duas causas, apenas uma. Pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver que decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsórcios. Então vejam que são causas diferentes. Aqui, no litisconsórcio necessário, nós temos duas hipóteses. Por disposição de lei, que a lei obriga, ou pela natureza indivisível, inscindível da relação jurídica. No litisconsórcio necessário, nós temos uma única hipótese. E essa hipótese única é justamente
a natureza inscindível, indivisível da relação jurídica. Ficou de fora, portanto, o litisconsórcio necessário por disposição de lei. Então, no litisconsórcio necessário por disposição de lei, ele pode ser necessário e simples. Então, nesse caso, ele pode ser necessário, pode ser simples. Por interpretação a contrário senso do artigo 116. Por isso que a alternativa B está equivocada, tá? Bom, próxima alternativa, alternativa C. A limitação do litisconsórcio multitudinário. Bom, o que é litisconsórcio multitudinário? É quando nós temos uma multidão no processo. Multidão no processo. O que é multidão no processo? É um conceito jurídico indeterminado. Então, cada caso é um caso. Vai depender de uma análise casuística. Então, conceito jurídico indeterminado demanda análise do caso concreto. A depender da complexidade da causa, nós podemos ter 50 litisconsortes, 100 litisconsortes, 150, 200. Vai depender se a causa é mais simples ou mais complexa. Por isso que a lei não restringiu. Tá? Então, o juiz que vai dizer isso no caso concreto. Claro, dialogando e contraditório com as partes. Vamos voltar à alternativa. A limitação ao litisconsórcio multitudinário pode ser feita pelo juiz de ofício ou a requerimento da parte. Beleza. E é viável tanto no litisconsórcio facultativo quanto no litisconsórcio necessário. Bom, será que faz algum sentido a gente poder limitar o litisconsórcio no litisconsórcio necessário? Uma vez que litisconsórcio necessário significa litisconsórcio obrigatório, coercitivo, que necessariamente deve se formar. Então é assim, a lei obriga a sua formação, a lei diz que ele coercitivamente deve se formar, que ele necessariamente deve se formar, mas o juiz pode tirar o corpo fora e restringir. Vamos ver. Artigo 113, parágrafo 1º. O juiz poderá limitar o litisconsórcio, é o fundamento da limitação do litisconsórcio multitudinário. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo. Pode limitar o litisconsórcio facultativo. Quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução. Quando a quantidade de litigantes, o litisconsórcio multitudinário, comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento de sentença. Então, também, a alternativa C ela está errada, equivocada. Próxima alternativa, a alternativa D. O CPC vigente consagra o princípio da independência entre os litisconsortes, mas abre a exceção, cada litisconsorte é tratado no processo como sendo uma parte distinta. E é assim, porque é assim que tem que ser, porque realmente são partes distintas, tá? O CPC vigente consagra o princípio da independência entre os litisconsortes, mas abre exceção em caso de litisconsórcio unitário, ao permitir que os atos de um dos litisconsortes aproveitem os demais. Será que abre exceção no caso? Faz sentido abrir exceção?
Vejamos o que dispõe o artigo 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos. Cada litisconsórcio é tratado no processo como sendo uma parte distinta, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. A lógica aqui, meus amigos, é o seguinte: no litisconsórcio unitário, nós teremos uma única resolução do mérito. A decisão de mérito vai ser uma só para os litisconsortes. Daí que é litisconsórcio unitário. A decisão de mérito é unitária para todos os litisconsortes. Há até uma polêmica doutrinária nessa questão aqui, ó, não prejudicarão os outros. Em alguns casos pode prejudicar sim, mas aí já é uma, enfim, já foge um pouco o alcance aqui da assertiva, tá? Aí já não seria cobrado numa questão múltipla escolha, objetiva, porque é algo controvertido em sede doutrinária, tá? Então, me parece que essa é a alternativa correta. Esse eu marco aqui, ó. Essa é a alternativa correta. Correta. Vamos ver então por que a alternativa esta é equivocada. A sentença de mérito proferida em processo no qual não tenha sido citados todos os litisconsortes necessários sempre será nula. Então, olha lá. No litisconsórcio necessário, todos devem obrigatoriamente participar do processo. Necessariamente participar do processo. A pergunta que se faz é a seguinte: tá, deve participar, mas me diz uma coisa, mas e se não participar? Qual é o vício? Ou seja, qual é a consequência processual? Qual é a espécie de vício processual? E aí o artigo 115 vai nos trazer a resposta lá. A sentença de mérito. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, ou seja, a parte não participou. Parte que não... Separar aqui para depois não atrapalhar vocês no estudo. Parte que não participa do processo será, primeira hipótese, nula. Não estaria certa se fosse essa primeira hipótese. Nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ser integrados no processo. Segunda hipótese, ineficaz nos outros casos, apenas para os que não foram citados. Então, a sentença de mérito proferida em processo no qual não tenham sido citados os litisconsórcios necessários, ela vai ser ineficaz para os que não foram citados. Tá? Litisconsórcio necessário. Cuidado! Nula se a decisão deveria ser uniforme. Aqui, a hipótese de nulidade, se a decisão deveria ser uniforme.
Então, o que atrai a hipótese de nulidade é o litisconsórcio unitário. Se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. Então, na segunda hipótese, a ineficácia apenas para os que não participaram do processo porque não foram citados. Imagine um litisconsórcio necessário que envolvesse 5 pessoas. 4 participaram do processo e um deles não participou. Ela vai produzir efeitos em relação aos 4 que participaram do processo e aquele que não participou, ela vai ser ineficaz em relação a ele. Veja que dá mais efetividade ao processo essa solução. Tá? Então, dessa feita, nós temos também essa alternativa como sendo equivocada. Tá? Então, olha lá. Alternativa A, errada. Alternativa B, errada. Alternativa C, errada. A D está correta. A E está errada. Então, o gabarito é a letra D. Gabarito, letra D. Parabéns, acertou danado. Tá bom? É isso, meus amigos. O vídeo de hoje, então, que nós tínhamos para falar era isso a respeito do litisconsórcio. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima. Vamos tratar bastante questões aí. A gente vai relembrando e reestudando os institutos processuais dessa forma. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima.